Olá, boa noite. Oi, olá, tudo bom? Tudo Tudo bem? bem? Já Muito boa temos várias noite. pessoas aqui conosco. Que bom, muito bom. Bem-vindo todos, então, para mais uma live do Instituto Barini. Eu acho que a Ana já estava conversando um pouco com vocês. Instituto Barini, que é uma reunião de clínicas e de profissionais interessados na saúde, na mulher, na saúde da família. E hoje a gente está aqui recebendo a Ana, que além de minha filha, né? Ela é psicóloga, né, com especialização na relação mãe-bebê, na psicóloga, e ela fez uma formação também na questão do luto, fez uma outra formação em fertilização in vitro, em tratamento né, de reprodução humana, de reprodução assistida. Aí ela foi por vários outros caminhos, né? Foi chefe de cozinha e agora ela fez mais uma especialização em que ela uniu a psicologia com outra paixão dela, que é a cozinha. Então ela tem aí E a uma alimentação, atividade né? de alimentação, cuidando com as pessoas que têm questões ligadas à alimentação. Exato. E agora ela está fazendo uma pós-graduação na relação mãe-bebê, porque ela nos deu o prazer de ter uma linda netinha. E agora então é que ela está realmente testando ao vivo tudo aquilo Essa é só a que prática, né? tudo que né, aquilo que a gente sabe, né, que só aprende fazendo, que não tem jeito, né? Então, Exato. Ana, se você quiser falar alguma coisa, pode começar. Tô super feliz de estar de volta, né? Muito contente de participar do Instituto. Acho que esse trabalho vale muito a pena cuidar de quem está passando por esses processos todos. Acho que às vezes a gente minimiza os aspectos psicológicos, tanto de engravidar quanto de ter um nenê, e principalmente de quem está nas tentativas, sabe? O meu mestrado era sobre isso, né? Então eu vivi muitos pacientes, muitas histórias clinicamente, assim, a gente sabe o quanto um casal não sai igual entrou num processo desses, né? E é importante poder viver isso de uma forma em que traga maturidade, em que seja um crescimento humano e não uma tortura. Acho que isso é muito legal de falar. E é muito importante também pensar que esse processo todo, ele precisa ser vivido como um preparo para receber o nenê, né? Às vezes a gente esquece esse aspecto. Eu estou aqui, né, recém-chegada, a minha filha, e quanto é importante, falo com propriedade, assim, de quanto é importante a gente realmente separar um espaço emocional, separar o espaço e o tempo, porque às vezes a gente fica tão pensando só no tratamento, se vai dar certo, se não vai dar certo, que a gente acaba não tendo espaço para pensar como é que vai ser receber esse nenê, as mudanças que vão ser na dinâmica da família, tudo isso. Então, acho que é muito importante, muito relevante a gente pensar nesse tratamento, ou nessa vivência toda, né, que é fazer o tratamento para engravidar, como uma preparação para receber uma pessoa. Que às vezes a gente fica muito focado só nos aspectos do engravidou, não engravidou, sabe? Só do biológico, assim. E pensar que tem uma Claro, dimensão emocional. Enfim, eu estava tem, pensando nisso hoje à tarde. sem dúvida. Eu acho que isso é fundamental, porque outra coisa que eu tenho como que um mote quando eu converso com as pacientes, né, quando eu falo sobre o que é fazer um tratamento, né, eu sempre começo dizendo assim, olha, o tratamento da fertilização in vitro, especialmente, ele é um tratamento que é muito caro, é um investimento financeiro grande, mas é um investimento emocional que não tem medida. Eu falo que é incomensurável, né? Não tem dúvida nenhuma. E hoje em dia a gente até tem um cuidado bastante grande de procurar, da melhor maneira possível, tentar maximizar o processo para só transferir para o paciente aqueles embriões que a gente tem uma alta expectativa de que vai realmente acontecer uma gravidez, né? Acho que isso é Uhum. uma evolução, né, importante que houve em toda a parte médica aí da reprodução assistida, porque durante muito tempo se passou transferindo, né, põe os embriões, vai pondo, né? Punha 3, punha 4, 5, isso, claro que é uma coisa que já faz bastante tempo, né? Uhum.
eram embriões que estavam ali no segundo ou no terceiro dia de vida ainda, né, de pós-fertilização feita no laboratório, e a gente não sabia se eles iam ter uma boa potencialidade para acontecer, né, a evolução da gravidez. E hoje em dia, essa ideia da gente levar os embriões até o quinto dia já nos traz uma perspectiva muito melhor, né, porque o fato de você só fazer a transferência de verdade daqueles embriões que são potencialmente mais viáveis, você tira um peso significativo do casal de ficar transferindo 1, 2, 3, 4, 5 embriões e que não acontecem a gravidez, né? Então, você aumenta as chances de que a gravidez aconteça. Eu acho que isso aí, pelo menos, minimiza um pouco essa expectativa. Claro. Sim. Porque cada uma dessas etapas vai ter um desgaste, né? Acho que isso é muito importante, assim. Acho que não é só o aspecto técnico, mas é o aspecto emocional. Claro, claro. Não tem dúvida nenhuma, né? Eu acho que é muito, muito interessante a gente poder discutir, né, Ana? Porque eu vejo que não existe tratamento sem algum grau de ansiedade, algum grau de expectativa, né? Eu brinco, a não ser que a paciente seja completamente desconectada de si, né? Ela vai passar por uma coisa tão importante, tão significativa, sem algum grau de ansiedade. Então, o que acho que a gente tem que conversar um pouco aqui, né, Ana, é como lidar com essa ansiedade, como a gente pode viver a ansiedade de um jeito que ela não atrapalhe o tratamento, não atrapalhe a nossa vida e não se transforme numa coisa mais grave no futuro, numa coisa mais significativa, né? Não, sabe, numa depressão, enfim. Claro, claro. Porque pode sim complicar, né? Acho que a gente não pode ignorar qualquer estressor, né? Qualquer vivência que é muito pesada, que fica difícil de lidar, ela pode ser uma porta de entrada para um sofrimento emocional maior. Mas tem o que a gente fazer e vamos pensar pelo positivo, né? Pelos recursos que a gente tem para isso não acontecer, para isso não precisar chegar a acontecer. Que é justamente tentar lidar e entender o que está acontecendo. Acho que viver esse processo conscientemente, né? Não é de jeito nenhum negar que tenha uma expectativa, uma sensação de vai dar certo, não vai dar certo. A psicologia não consegue apagar esses aspectos, mas a gente pode viver esse processo tendo inteiro, né? Sem sentir que a gente vai se esvaindo, que eu acho que é uma sensação muito comum, assim. De que a gente vai sendo consumido a cada etapa, a cada novo exame, diagnóstico. Mas só para a gente começar do comecinho, e acho que é legal organizar, todo mundo que vai fazer um tratamento para engravidar, seja ele uma FIV, uma fertilização ou até alguns outros tratamentos, tem até uma pessoa aqui que está perguntando se pode explicar a diferença entre FIV e inseminação. Depois, se der tempo, a gente fala. Eu acho que primeiro a gente tem esse momento em que você passa por uma tentativa, né, por um período em que se tenta engravidar naturalmente e não se consegue. Então, tem uma decepção. Acho que a gente chama isso na psicologia de uma ferida narcísica. Todo mundo conta que vai conseguir engravidar, ninguém está preparado para pensar que não vai. Então, quando repetidamente você tenta e não consegue, né, aquela coisa da menstruação que vem de novo e todo mês fica triste, isso vai deixando a pessoa meio inconformada e desanimada. E aí, a hora que você vai para o consultório, começa a fazer os exames e de fato tem a confirmação, a gente fica se sentindo um pouco posto em xeque. Cada pessoa vai reagir com os recursos que tem. Mas acho que é bem importante a gente destacar que o diagnóstico já tem um efeito. Então, quando você chegou lá no tratamento, provavelmente você já está um pouco abalado, né? E é importante levar isso em conta, porque senão fica parecendo que você está só ansioso por causa de um momento, né? Ah, tô ansioso aqui porque eu vou fazer a transferência dos embriões, ou porque eu acabei de fazer, eu quero saber se vai dar certo ou se não vai dar certo. E, na verdade, você está vindo de um caminho em que essas coisas estão sendo mexidas já, né? E é por tudo isso que vale a pena a gente ir vivendo e digerindo o que está acontecendo. Então, tem algumas coisas que a gente pode cuidar desde sempre que ajudam muito ao longo do processo. A primeira é muito prática e bastante óbvia, assim, que é ter o tanto de informação que você sente que precisa. Que é diferente de ter toda a informação possível, tá? Você não precisa virar perita no assunto, não precisa ler todos os artigos científicos, não é disso que eu tô falando, mas você está entendendo o diagnóstico que você recebeu?
Ficou claro na relação com o seu médico? Você sente que você conseguiu fazer as perguntas que você precisava? Você precisa marcar outra consulta para tirar a dúvida? Acho que esse é um primeiro momento. E junto com essa coisa da informação, eu diria que é importante a coisa da relação. Então, assim, a equipe que você escolheu para te atender te inspira confiança? Você está tranquila de que, né, tem transparência no processo, de que as escolhas que eles estão fazendo são as escolhas que você gostaria de fazer você mesma? Isso tudo deixa um campo limpo. Porque o que acontece? A gente está lidando com um terreno que é muito intenso. A gente fala que é muito fértil, assim, para a gente ter muitas ideias e muitas impressões, e a gente diria na psicanálise muitas fantasias também. Né? Então, nossa, mas será que aquele embrião era o embrião certo? Será que o que eu comi naquele dia vai interferir? E será que eu estou ansiosa demais? E todos esses serás que vão ficando entre a gente, e o fato de que eu, não sei, fiz uma certa atividade na véspera, vai interferir, não vai interferir, briguei com meu marido, tantas coisas, tantas variáveis. Se você não tiver alguém que te ajuda realmente a esclarecer, olha, isso aqui é importante, isso não é, não, isso não vai interferir, né? Fica muito trabalhoso. Vira uma coisa infinita. E é importante a gente ir dando como se fosse fechando as comportas, assim, não. O tratamento é esse, o procedimento é esse aqui, e a gente vai... esse é o próximo passo, né? Essa tranquilidade, essa serenidade de estar com um profissional que você conhece, que você confia, assim, é muito, muito importante. Eu acho que esses dois aspectos, né, da confiança e da clareza da informação, porque hoje em dia tem internet, vocês conseguem informação de 1000 tipos, dá para achar o artigo controverso, dá para ficar, assim, alimentando um excesso mesmo, eu diria, e esse excesso pode fazer muito mal. Então, eu acho que é importante ter informação, mas é importante que ela tenha um momento de parar, sabe? Acho que Então, mesmo para gente que trabalha, né, na área, a gente não consegue ler tudo que está sendo produzido. É impossível. Se a gente fosse conseguir ler todos os artigos que são publicados todos os dias e todos os meses a respeito daquilo que a gente faz, a gente morreria doido, né? Acho que nenhum computador Exato. de máxima capacidade teria tempo suficiente para ler tudo e digerir tudo e conseguir computar tudo. Então, claro, a gente tem que ser um pouco mais seletivo naquelas informações, que são as informações que são importantes, são as informações que vão ser importantes para a nossa prática no dia a dia, né? E, da mesma maneira, as mulheres e os homens que envolvidos aí nos tratamentos, os casais envolvidos nos tratamentos, né? Sejam casais homoafetivos ou não, eles precisam ter um mínimo de conhecimento ou um mínimo de informação sobre aquilo sobre que eles estão passando. É o que você acabou de falar, né? Por que eu tenho que tomar esse remédio? Esse remédio vai fazer o que no meu corpo? Isso. Né? Que tipo de efeito Exato. eu posso esperar, né? Exato. O que é normal? O que é anormal? Aonde eu preciso te ligar para dizer se estou passando mal, ou se estou tendo alguma coisa esquisita, Exato. né? Porque eu acho que, só para fazer um reforço aí, quando as coisas acontecem no corpo e a gente está ansioso, às vezes a sensação é de perda de controle. Né? Então dá vontade de ligar para o médico toda hora, porque, ai meu Deus, eu tô ficando inchada, ai meu Deus, eu tô. Né? Cada efeito que você sente vai dando a impressão de que alguma coisa pode dar errado, porque na verdade tem uma grande aflição, tem medo de que alguma coisa possa sair do controle, porque a gente está tentando controlar algo que não é plenamente controlável, justamente, né? E aí uma atenção específica no que acontece no corpo da gente, porque o corpo também está comunicando. Fala, desculpa, eu te interrompi. Não, acho que são essas coisas mesmo que são importantes, né? E as pacientes precisam ter essa liberdade e esse tempo, né? E essa facilidade de acesso, né? Eu vejo algumas vezes, eu tive contato de pacientes que fizeram tratamentos em clínicas fora daqui, e às vezes é bem difícil, por exemplo, falar com o médico é uma coisa quase que impossível, né? Você consegue o contato com uma atendente, uma enfermeira, uma especialista, mas o médico está mais distante, né? E ele fica meio como uma figura
por trás dos panos, né? Inacessível, Inacessível, né? E Acho que isso tem que pesar na hora de escolher a equipe, né? Sim, sim, eu acho que sem dúvida, né? Eu, eu, eu gosto da maneira como a gente trabalha no Instituto, que é uma maneira bastante direta e bastante aberta, né? E porque eu sinto que isso é uma das coisas que ajuda os pacientes a terem um pouco mais de controle sobre as suas questões emocionais. Acho que isso é um fator importante. Acho que você tem razão em colocar isso dessa maneira, né? E a gente preza muito essa relação direta com a paciente, né? Na medida em que percebo que isso traz um conforto e traz uma tranquilidade, tanto para quando dá certo quanto para quando não dá certo. Eu acho que, aliás, é mais complicado quando não dá certo, porque quando dá certo a paciente até esquece de você, né? Acha legal, tudo bom, mas não. Agora, quando não dá certo, você vira o vilão da história, a equipe vira o vilão da história, o laboratório vira o vilão da história, o remédio vira o vilão da história, e aí, né, eu acho que a gente tem um papel super importante, especialmente nessa hora, né? Perfeito. No acolhimento do caso negativo, do caso que não deu certo. E por que não deu certo? Vamos tentar junto descobrir o que houve. Houve alguma falha? Houve alguma questão de comunicação? Será que você não tomou o remédio na hora correta? Houve alguma... E eu acho que tem que a gente sempre pensar que esses tratamentos eles não têm uma acurácia de 100%, né? Esses tratamentos tendem a ter, enfim, 50% mais ou menos de chance. Vai depender do caso da paciente, nem devo falar essas estatísticas aqui, né? Mas porque a situação muda de paciente para paciente, enfim. Claro. Mas acho que ter essa clareza, né? Quando você está entrando para fazer um tratamento, você não está comprando um produto pronto, né? Vai depender de como o seu corpo vai reagir, de como ele vai encontrar, né? Que condições vai encontrar no corpo do companheiro ou nos gametas, enfim. Como que esses embriões vão se desenvolver. São muitas etapas e muitas variáveis, e elas todas têm que dar certo para o tratamento dar certo no final. Então, é importante a gente ter essa clareza, porque senão fica parecendo que tem um culpado, né? E a equipe está toda trabalhando para tentar fazer dar certo, mas ela não tem controle absoluto, porque a gente está lidando com a natureza. Exatamente, né? Eu brinco, quando você falou que você não é comprar um produto, né? Às vezes tem pacientes que a gente percebe que não tem indicação de fazer fertilização, mas elas estão tão ansiosas, querendo fazer alguma coisa, que eu uso a seguinte metáfora: olha, fertilização não é que nem ir na padaria comprar o pãozinho e sair com ele debaixo do braço, né? É um processo longo, é um processo que exige, né, volto a falar, um investimento financeiro, um investimento emocional, e pode ser que você chegue no fim do caminho e não tenha o seu resultado, né? Que você não saia com o bebê debaixo do braço, né? Exato. Então, ou que não saia na primeira vez, que você precisa fazer uma segunda vez, ou que você perceba que você vai ter bastante dificuldade para lidar com os seus óvulos, ou então com os espermatozoides do seu marido, e isso vai precisar caminhar para um outro tipo de processo, ou uma ovodoação, uma doação de sêmen, né? E aí são coisas que tocam naquilo que você falou das figuras narcísicas, né? Eu cito bastante isso, né? E eu tenho sempre cuidado de falar para os pacientes assim: você não tem culpa, absolutamente, né? Hoje eu conversei com uma moça, ela tá com 37 anos, coitada, e está com falência ovariana, né? Ou seja, não tem perspectiva da gente ter óvulos para poder fazer o tratamento a partir dos óvulos dela. E eu fiz ela entender que, olha, a culpa não foi sua, você tem uma questão, uma endometriose que acabou, infelizmente, meio comendo o seu ovário, mais ou menos assim, né? Ela foi consumindo os seus folículos e você não tinha controle sobre o que estava acontecendo, né? Da mesma maneira que tem mulheres que são agraciadas com uma reserva ovariana que pode ser que ela engravide com 45, 46 anos. É raro, mas tem as raridades acontecem. Sim. E o outro lado da moeda também acontece. A gente às vezes vê pacientes muito jovens que já estão numa situação assim, você precisa saber, mas como? Como é que ela está já nessa condição que parece que ela está, a gente brinca, né? Tá como se fosse uma mulher na menopausa praticamente, aos 35. Eu já vi paciente aos 32 anos nessa situação. Uau. Então, realmente bastante
delicado, né? A gente tem que lidar com muito cuidado, com muito cuidado. Acho que eu vou aproveitar isso que você está falando, te interrompendo um pouquinho, para a gente falar um pouco dos lutos, né? Sim. Eu acho que você deu vários exemplos aí, né? Desde o tratamento que não dá certo, ou a esses diagnósticos. Tem um diagnóstico de uma menopausa precoce, por exemplo. É ter que se despedir de uma ideia. Assim como, né, está esperando engravidar e não conseguir, é se despedir da ideia de ter o filho. E isso não significa. Às vezes a gente nem engravidou, mas mesmo assim já estava na expectativa. Então é como se a criança existisse dentro da gente, né? Nem fez o tratamento, mas só de saber que ficou com a impossibilidade de engravidar, seja essa paciente que tinha endometriose ou com a menopausa precoce, esses todos os processos, né, são nãos que a vida dá e que o corpo às vezes dá. E a gente Uhum. precisa elaborar eles. Né? O Freud fala em trabalho do luto. Para a gente dar conta de digerir um processo desses, a gente precisa de um tempo, né? Um tempo da gente entender o que está acontecendo, porque às vezes a gente entende no nível cognitivo, mas não entende no nível emocional. Então, precisa chorar, precisa se sentir acolhido, né? Precisa poder ficar bravo, ficar frustrado, até poder ir conseguindo lidar com a coisa. Então, assim, às vezes não é de uma hora para outra que eu recebo o diagnóstico e eu já vou correndo conseguir fazer o tratamento no dia seguinte. Não necessariamente. Depende de como você está. É muito difícil generalizar, porque a gente está falando especialmente de aspectos profundos emocionais, né? Não, acho que aí vale um clínico sensível que te ajuda a entender isso, e quando for o caso, procurar ajuda mesmo numa equipe de psicólogos, né? De gente que possa escutar com delicadeza e com profundidade. O que está acontecendo na tua vida nesse momento? O que está em jogo? Né? Às vezes as mulheres deixam para engravidar um pouco mais tarde, isso é cada vez mais comum, é super o meu caso, inclusive, de que a gente foi viver outras coisas, e aí, quando resolve engravidar, já não tem mais aquela facilidade que esperava ter, porque na nossa fantasia a gente sempre é capaz de engravidar, a gente nunca quer pensar que não, né? A gente sempre acha que a gente vai dar descendentes para os nossos, opa, derrubei um negócio aqui, gente, para os nossos pais, que a família vai continuar, enfim. Mas nem sempre é assim. Aí você se vê morrendo de pressa porque, enfim, tem um tempo para as coisas darem certo e, ao mesmo tempo, você precisa de tempo para digerir o que aconteceu, o significado de tudo isso. Então, nessa hora, estou falando aqui de um jeito genérico, mas é a hora que vale a pena conversar com um psicólogo, porque ajuda a digerir, né? E até você se localizar. Por que eu tô tão chateada? Às vezes você nem consegue pensar exatamente que tá chateada, mas começa a não dormir direito, começa a comer a mais ou a comer a menos, começa a brigar com o marido. Tava tudo bem, de repente começa a brigar com o marido um monte. Aí você vai ver, tá meio ficando deprimida com uma cara de irritação, que não é uma cara clássica da depressão. Né? Então, todos esses aspectos, eles são importantes da gente ficar atento. Sentiu que né, a pressão do tratamento, todas essas coisas estão começando a pesar, vai atrás de ajuda. Conversa, fala com o seu médico, ele pode te encaminhar, né? Fala com quem está perto, com quem pode ouvir. Acho que essa é outra coisa que é legal, assim. Muitas vezes as mulheres vivem esses processos muito sozinhas. Quantas e Uhum. quantas pacientes não contam para ninguém, só o marido sabe. E assim, tá tudo bem, ninguém é obrigado a contar nada para ninguém, e eu entendo que é um aspecto privado, né, o tratamento. Mas tem uma mínima rede de apoio, sabe? Sabe aquela amiga para quem você pode contar tudo? Às vezes é a mãe, às vezes é a sogra, às vezes é a cunhada. Tem algumas pessoas essenciais com quem você pode desabafar. Isso também ajuda muito. Porque a ansiedade tem a ver com ir subindo essa energia. E aí falar é um jeito de poder baixar, sabe? O que Eu, você eu, percebe na eu, sua clínica? eu acabei de lembrar de uma outra metáfora que eu uso sobre a importância de conseguir elaborar essas questões, né? Tanto do luto quanto da ansiedade, né? Mas especialmente quando eu falo do luto e da frustração, né? De você perder um bebê ou de não engravidar, que é a mesma coisa Uhum. praticamente. É. Por que é importante lidar? Porque eu falo, olha, se você não lidar com essa emoção vira uma energia.
E é uma energia que, se você colocar numa panela de pressão, ela uma hora vai sair para algum lugar, né? Ela vai sair numa dor de cabeça, ela vai sair numa gastrite, vai sair numa pressão alta ou numa depressão, né? De E algum muitas vezes lado ela ela... vai sair na próxima etapa do tratamento, sabe? Uhum. Tipo, você ficou super estressado com o diagnóstico, por exemplo. Mas você engoliu aquilo e falou, bom, tá bom, então vamos aqui correndo dar conta de fazer a próxima coisa. O que eu tenho que fazer? Toma um monte de providência prática. Não estou dizendo que as providências práticas não sejam importantes, mas se as nossas emoções não andam no mesmo ritmo, acho que é isso, esse é o recado, assim, de deixar, fazer esse jogo, sabe? Da emoção bater com o que a gente... Que o interno bata com o externo, né? Se você atropela muito, a hora que, por exemplo, dá errado uma etapa do tratamento, você precisa, sei lá, fazer de novo a estimulação da ovulação, porque o resultado não foi tão positivo. A tendência a pessoa a dar uma desabada nessa hora é muito maior. Então, aí o problema parece mais sério. Enfim, é difícil quantificar, né? Não quero relativizar excessivamente aqui, mas assim, aí a pessoa se desestrutura, se desorganiza, fica, por exemplo, passa 4 dias chorando sem conseguir fazer nada. Não, talvez, se tivesse cuidado antes, podia estar mais inteiro. Claro que ninguém fica feliz com uma notícia dessas, mas ela não precisa ser tão desorganizadora, né? Claro, Eu acho que claro. isso é importante. Então, toda vez que você sentir que alguma coisa não, sabe, que não engoliu, assim, vale a pena prestar atenção. E eu acho que um médico que possa ouvir é o começo. E depois a equipe mesmo, sabe, é a conversa com a enfermeira e muito a conversa com a psicóloga. A psicóloga é o profissional que está exatamente treinado, né, para entender o sentido dessas emoções e te ajudar um pouco a qualificar essas intensidades. Porque, assim, não conheço ninguém que fez um tratamento e não ficou ansioso, como você falou. Agora, qual que é o tamanho dessa ansiedade? Exato. Uhum. Né? Essa ansiedade está te impedindo de viver o dia a dia? Ela está demais. Precisa de ajuda, precisa cuidar. Quais são os mecanismos, Ana, que você recomenda para que as pessoas consigam lidar melhor com essa ansiedade, né? Porque cada um tem a sua maneira, tem o seu jeito, mas de uma maneira geral, como é que você abordaria essas questões com Então, os acho que a pacientes? coisa principal era ela é mais abstrata e ampla, assim, que é isso. Se você sente que você ainda não digeriu, sabe, que não deu para assentar alguma notícia, se você ainda está muito triste, muito remoendo, eu acho que precisa procurar ajuda, precisa falar com um psicólogo. Se você sente que, por exemplo, o tratamento está indo mais rápido do que as suas emoções, Uhum. né? Eu acho que esse é o grande recado, assim. Agora tem umas dicas práticas que eu acho que são coisas importantes. Uma Uhum. delas é assim, tem muita gente que tira férias para fazer o tratamento, porque o tratamento ocupa tempo, tem que ir várias vezes, tem que fazer ultrassom, né? Tem que ir lá, voltar, tal. Mas a gente vê que as pacientes que colocam, ou mais ainda, tem gente que para de trabalhar e fala, agora eu vou na vida engravidar. As pacientes que colocam toda a energia da vida delas nesse projeto tendem a ficar muito mais ansiosas. Então, é importante você continuar tendo uma vida interessante e produtiva para além dessa questão do engravidar ou não engravidar. Uhum. Porque a vida tem muitas dimensões. E se a gente só aposta todas as fichas no mesmo assunto, a vida fica empobrecida. E aí a tendência é a ansiedade aumentar muito. Então, eu recomendo de verdade, assim, não pare de trabalhar se você puder. Não tira férias para ficar o mês inteiro olhando para o relógio, sabe? Continua fazendo as suas coisas. Talvez você precise tirar um dia de folga, né? No dia que for fazer aspiração, enfim. Acho que super normal. Mas às vezes, uma das pessoas que precisa saber que você está fazendo tratamento é seu chefe. Mesmo que ele não seja íntimo, mas porque, em termos práticos, ele vai precisar te liberar alguns dias. Mas isso é diferente de você ficar completamente esperando os dias passarem olhando o relógio, sabe? Eu acho que isso faz sim subir muito a ansiedade e aumenta a pressão pela coisa dar certo. Porque se minha vida não estiver preenchida com esse nenê, ela não tem nada. E eu acho que isso é um Uhum. risco. Eu Você acho quer falar? super importante. Não, porque eu quero reforçar essa questão, né? De você não deixar a sua vida ser só isso.
Não deixar a sua vida ser só esse projeto, né? Esse projeto virar a sua vida. Não, esse projeto pode fazer parte da sua vida, mas ele não deve ser a sua vida. Por quê? Se ele né, se virar a sua vida, é bem provável que vai acontecer alguma coisa que vai complicar no futuro. Primeiro, se ele não der certo, você vai criar um buraco enorme, onde você vai cair e não vai ter chão para ficar. E se ele der certo, você vai ter tanta ansiedade que pode ser que até o processo da evolução da gravidez, né, seja mais conturbado, o trabalho de parto, o puerpério e a educação da criança e assim E por a diante. relação com a criança, eu ia falar isso. E aí tem um Exatamente. aspecto preventivo, assim, cuidado dessa relação emocional. Né? Qual que é o lugar que essa criança vai ocupar na sua vida? Você só vai ser mãe? Você vai deixar todos os outros papéis de lado? A única coisa importante na sua vida é ser mãe? Uhum. Então, vale a pena pensar, porque na nossa sociedade a gente vende um pouco essa ideia de que se você for mãe, tá tudo completo, tá tudo certo. Hoje em dia, mais e mais gente quer trabalhar e a vida das mulheres está mais complexa, mas ainda assim é como se fosse, né, é uma grande bênção e está tudo resolvido depois que o seu neném nasce. Então, a gente precisa sim trabalhar a idealização da maternidade. Se você acha que parar tudo para focar no tratamento é uma saída, eu ficaria com a antena ligada, né? Eu já acho que tem um excesso aí. Aí tem algumas outras dicas práticas que eu acho que vale a pena falar. Tem a ver com cuidar da qualidade de vida mesmo. Isso faz diferença. Parece bobagem, parece, sei lá, assunto de reportagem do UOL. Mas Livro de autoajuda, né? livro de autoajuda, diga-se de passagem, o UOL tem muita coisa boa. Mas que é a gente cuidar, né, ter estratégias para a vida ser boa no dia a dia, para a vida ser interessante e para a gente ter jeitos de lidar com a ansiedade no dia a dia. Então, fazer yoga sim faz diferença, meditar sempre faz muita diferença. Esse é um recurso que eu tenho usado na clínica cada vez mais, mesmo estando ligada à psicanálise, sabe? Tem um efeito prático direto. Porque qual que é a grande questão do mindfulness ou da ansiedade? Versus ansiedade, né? A ansiedade é a gente estar tentando antecipar o próximo momento. Você está pré-ocupado. Você está ocupado agora sobre algo que vai vir no futuro, que em geral você não controla. O que é a atenção plena, que é a tradução do mindfulness? É você estar presente agora, no hoje. Hoje você só sabe que você tem um diagnóstico, que você tem um tratamento pela frente. Você não consegue controlar o resultado do tratamento. Mas você consegue estar aqui, você consegue conversar com seu marido, você consegue, não sei, pegar o seu gato no colo, você consegue sair para caminhar, você consegue conversar com suas amigas, né? Estar presente e fazer cada uma das coisas que a gente pode inteiro faz muita diferença. O que faz a gente ficar muito enlouquecido é essa tentativa de ficar segurando o futuro. Que é claro que não dá. Né? A psicologia não tem essa solução. Ela só consegue te Nem a ajudar a ficar medicina. mais... Nem a medicina, exato. Exato. Né? Mas dá para ficar mais presente. Uhum. Comer bem, né? Se alimentar regularmente, de uma forma saudável. Tudo que ajuda a gente a ter uma saúde física melhor vai também ter um efeito na saúde mental. A gente sabe que dietas, né, muito à base de comida industrializada, tudo isso aumentam a chance de você ter depressão e de ter... Aumenta a ansiedade também. Tem uma questão neuroquímica. Então, assim, comer coisas frescas, comer devagar, ter prazer na sua alimentação. No mesmo sentido, fazer exercício. Eu falei da yoga, mas assim, aí generalizando, que a yoga tem uma questão da respiração, que tem mais a ver com a meditação, né? Mas fazer exercício em geral, sair para dançar, ficar ao ar livre, todas essas coisas ajudam a gente a viver melhor. E quando você está vivendo melhor, você enfrenta as questões da vida melhor. Sejam quais elas forem, inclusive fazer um tratamento para engravidar, né? Ou uma gravidez, inclusive. Fala. Acho que tem uma outra coisa também que a gente recomenda no âmbito do Instituto, né? Você falou da nutrição, que a gente sempre acha legal, fazer uma avaliação nutricional e ter uma orientação de uma nutricionista, que a gente tem. Aí vou fazer um parênteses, gente, aumenta muito a chance de você engravidar, de o tratamento ter sucesso. E isso, inclusive, não é só para mulher, né? Isso é importante a gente falar que isso
cabe aos homens também, né? Porque eu volto e meia vejo casais em que a gente percebe que o homem está completamente desfocado do ponto de vista da saúde dele, da saúde, né, dos seus espermatozoides, né? Porque o final da história é o espermatozoide, mas a coisa começa lá atrás, é como é que ele Claro, é o levanta, como corpo é que de ele... dois que vai fazer um bebê. Acho que porque a gente Exatamente. fica muito pensando que é o corpo da mulher só, Uhum. né? E outra coisa que a gente tem colocado como uma estratégia também que ajuda a controlar a ansiedade, que ajuda até a eventualmente melhorar um pouco a resposta ovulatória, a melhorar a produção espermática, é a questão de você fazer acupuntura. A acupuntura A entra Glaucia também estava lembrando aqui. nesse processo como uma das coisas que também a gente tem visto um grande efeito positivo, né? O fato da paciente conseguir ter um tempo para ela, um tempo para relaxar, né? Junto com a acupuntura, que também tem todo esse aparato de dar o conforto emocional e dar o conforto físico para a paciente, claro, isso tem efeito positivo para o tratamento. Né? Perfeito. Vou aproveitar e fazer uma pergunta aqui que estão fazendo. Se a ansiedade pode diminuir a chance de engravidar? Eu acho que essa pergunta é mais para você do que para mim. Então, tem alguns trabalhos tentando mostrar isso de uma maneira muito clara e muito positiva. Né? Tem até um trabalho enorme produzido pelo pessoal da Suécia. A Suécia produz uns trabalhos interessantes porque eles têm um controle muito grande de tudo que acontece. Né? Todo mundo que dá luz, todo mundo que compra o remédio, está tudo dentro do grande computador, do Big Um grande Brother que irmão, eles né? têm, O grande irmão sueco. o grande irmão sueco, né, que eles têm por trás de tudo, mas é muito ligado ao sistema de saúde pública. E eles conseguem, assim, informações super interessantes. E parece que teve um trabalho publicado que mostrou que as mulheres mais ansiosas tinham menos tendência para ter um resultado positivo. E as depressivas também, não é? Isso, exatamente. Né? Então, aquelas que consomem maior número de medicações e tal. Tem outros trabalhos também que eu acho interessantes, eu até brinco com as pacientes. Né? Por exemplo, pegaram um grupo de mulheres que tinha acabado de fazer transferência de embriões e colocaram essas mulheres para assistir comédias, né? Comédias, filmes light e tal. E outro grupo de mulheres que foi lá para assistir filme de guerra, filme de terror, coisas, né, estressantes, tal, não sei o quê. E havia uma diferença significativa de quem engravidava e quem não engravidava nesses dois grupos. Quer dizer, eu acho que, obviamente, vivências negativas, vivências estressantes, né, pode ter um efeito lá no cortisol endógeno, na produção hormonal, nas contrações uterinas. Coloca o corpo em alerta, né? Acho que essa é a ideia. Isso pode eventualmente ter um dado positivo. Agora, eu acho arriscado a gente generalizar assim, se você está ansioso, você não vai engravidar. Bom, então ninguém vai fazer tratamento, como a gente falou, né? Porque todo mundo fica ansioso, não tem como. Lógico. Eu acho que sim, uma ansiedade excessiva pode comprometer um pouco a evolução do tratamento. Às vezes a gente vê pacientes que é até interessante fazer essa observação. Você passa, por exemplo, uma receita para ela, uma programação, olha, tal dia você vai tomar tal remédio, tal dia. Ela chega em casa, pega aquilo tudo e liga no dia seguinte para a secretária e fala, não entendi nada. Como não entendeu nada? Vamos lá, pega a receita, vamos lendo aí. Quer dizer, ela lê, mas não consegue nem ler. Ela está tão ansiosa que ela possa fazer alguma coisa errada, ou que possa dar alguma coisa errada no tratamento, ela não consegue nem ler a informação, quanto mais absorver a informação. Então, essa hora eu acho que precisa muito da ajuda do psicólogo, porque a coisa está passando do ponto. Né? Você está ficando... Isso é quase um acting out já. Né? Isso já transbordou esse copo aí. Ele está cheio demais. Então, a gente, sem dúvida nenhuma, a gente tem recomendado que as pacientes procurem assistência quando estão nesse nível de ansiedade. Né? É uma coisa que chama atenção e a gente tem que estar... Pode falar. É sofrimento, não, é sofrimento. Isso fala de sofrimento. Se a mulher tá assim, ela tá sofrendo muito. Sim. Às vezes ela não tem nem consciência, mas ela sabe que tá ruim. Exatamente. Você tem mais alguma pergunta que chegou aí, Ana, que você queira colocar? Nós estamos chegando meio no final do tempo. Vamos aproveitar, então. Tem algumas perguntas que são muito pessoais aqui. A gente pode responder depois direto para as pessoas. Mas tem uma pessoa perguntando a diferença entre FIV e inseminação. E tem uma outra pergunta que eu acho que é legal. Como é que eu faço para conversar com o meu companheiro que se recusa a fazer o espermograma?
O espermograma ou Qualquer qualquer exame, né? exame, né? Como que você tem feito? Quer falar um pouco? Eu posso falar. Olha, eu acho que é um processo difícil, porque eu tive pacientes em que, por exemplo, chegou um momento em que o marido não tinha nada, não tem nenhum espermatozoide, zero de espermatozoide. E o cara cai numa frustração enorme e não quer saber de fazer mais nada. Ele fecha a questão. Isso aí vira um assunto morto. Eu acho difícil, porque você tem que pensar que você está numa relação com uma outra pessoa. Você não está sozinho, né? Eu acho que é difícil. Eu entendo que as mulheres ficam numa situação bem delicada, porque como é que ela vai conseguir trazer o marido para essa relação se ele não está entrando em contato com a questão de que, olha, a gente está junto tentando produzir um bebê, tentando produzir uma família, né? Eu acho que é um processo que envolve os dois. Acho que se você tem um marido que se recusa a fazer o espermograma, tem que pensar bem se esse cara quer ter filho, né? Se ele está no momento dele querer ter filho, ou se ele está... Às vezes ele está assustado com a possibilidade dele não ser fértil. Eu não sei se Sim. ele não quer ter filho. Talvez, eu não sei. A gente de fato não sabe, né? Sobre esse exemplo aí. Mas eu acho que tem, como a gente estava falando, né? Tem muito esse susto, assim. Ninguém está preparado para não ter filho. E daí você ficou tentando engravidar e não engravidou, deu lá 6 meses, 1 ano, depende da idade, né? E vai aumentando a pressão. E fazer o exame é se colocar à prova, né? Acho que é isso que se encena nesse momento. E é mais comum que os homens fujam. A gente ainda tem na nossa cultura muito isso, né? Esse lugar de que os homens tendem a ir menos no médico, a se expor menos. Então, acho que assim, isso precisa ser cuidado numa conversa, porque tem muito a ver com a intimidade do casal. Se ele tá muito fechado, às vezes não adianta também tentar forçar, fazer o cara vir ou para consulta com o médico, ou mesmo com a psicóloga, que vir contrariado é pior. E, em geral, essa recusa tem a ver com uma dor, eu diria. Né? Se não tá dando nem para ir lá fazer o exame, não adianta a gente empurrar, né? A gente precisa achar um caminho para conversa. Então, uma coisa que às vezes adianta é a mulher vir conversar com o psicólogo, a gente tentar entender quais são as brechas e a partir daí ela conversar com o marido. Sim. Porque tentar de cara trazer ele, eu acho um pouco violento. Pode se sugerir, cada caso é um caso, cada um vai saber. Né? Mas eu acho que a gente precisa entender o que significa para esse homem nesse momento fazer esse exame. Acho que para os homens na nossa sociedade é muito importante ser reprodutor, né? Esse lugar essa validação como quem é capaz de ter filhos. E quando você coloca isso em xeque, os homens ficam muito fragilizados, mas também a gente não tem muito repertório para lidar com as fragilidades masculinas. Então é uma ofensa, né? Por isso que a gente tem que ir muito com calma, porque também se a gente é violento, a tendência é que o cara se afaste mais ainda. Então não costuma dar certo, né? Eu diria que tem que entender qual que é o caminho para poder ter essa conversa, né? E se falar um pouco do fundo, a gente tem que falar do medo. Né? O medo que eu tenho de não dar conta, o medo que eu tenho de fracassar. Porque acho que a gente acaba não falando muito disso, mas às vezes o diagnóstico ele vem como uma coisa de uma culpa, né? Se o problema está muito claramente localizado do lado da mulher ou do homem, a pessoa fica se sentindo responsável, né? E na verdade a infertilidade é do casal. Porque é aquele casal que está tentando engravidar. E se um dos dois não pode, os dois não podem. E acho que tem que ficar bem claro também que se um dos dois não pode, na verdade, ele não tem culpa de não poder, né? Geralmente é por uma coisa sobre a qual ele não tem nenhum controle. Nenhum controle. Absolutamente, né? Então, acho que isso é fundamental, que as pessoas consigam se despir dessa culpa. Eu acho muito difícil, eu falo isso todos os dias. Mas a palavra do médico tem muito peso. Eu acho que, porque daí tem uma questão técnica, sabe? O valor de um médico dizer, olha, não foi, não sei, aquela cerveja que você tomou a mais que te fez infértil. É uma questão que você não controla. Eu acho muito importante. É libertador um médico dizer isso. Bom, eu faço isso todo dia. Eu espero que tenha um efeito positivo, né? Porque
volta e meia falo isso para as pacientes que não estão engravidando, para aquelas que engravidaram e perderam. Então, para os casais que estão vivendo essas coisas, a gente sempre fala, olha, você não tem controle. Como é que você poderia saber que a sua reserva ovariana ia acabar aos 35 e não aos 45? Claro, Você não tinha nenhum termômetro, nenhum sinaleiro assim, olha, está acabando, vai lá que está acabando. Né? Então, isso é muito importante. Só para responder a pergunta que alguém fez aí, que você falou sobre qual a diferença da fertilização in vitro e da inseminação. A inseminação significa você preparar o sêmen e jogar o sêmen dentro do útero. Então, a partir daí, o espermatozoide vai fazer todo o trajeto que ele tem que fazer para encontrar o óvulo lá no finalzinho da trompa e conseguir fecundar o óvulo e produzir uma gravidez. Quando você fala na fertilização in vitro, você colhe os óvulos da mulher, você extrai os óvulos do corpo da mulher, leva lá no laboratório, o homem colhe o seu material, seja por masturbação, seja por punção, ou enfim, o que for necessário. E aí, o embriologista é que vai fazer a fertilização. Atualmente, praticamente 100% das clínicas utilizam uma técnica em que se injeta o espermatozoide dentro do óvulo, que a gente chama de ICSI, né? Então, aí é feita a fertilização in vitro, a fertilização feita no laboratório. Depois que você faz a fertilização, aí precisa esperar que o embrião cresça, se desenvolva, para que ele possa ser transportado de volta para dentro do útero da mulher. Por isso que o nome completo da fertilização in vitro deveria ser fertilização in vitro e transferência de embriões. Por isso que deveria chamar FIVET, e não só FIV, né? Justamente porque tem essa segunda parte. O FIV é só fazer o embrião. E tem a transferência do embrião. O que você faz com ele, né? O que você faz com ele, né? Você pode até deixar guardado numa geladeira, mas às vezes uma hora vai precisar transferir, na maioria das vezes, né? E é diferente, então, da inseminação, que você apenas auxilia. Às vezes porque o homem tem uma concentração um pouco menor de espermatozoides, ou porque existe ali alguma dificuldade no colo do útero, enfim, algumas indicações específicas para isso, né? Mas essa é a diferença das duas coisas. Acho que é importante ficar claro que a FIV ou FIVET é um processo muito mais complexo, né, do que a inseminação. Sim. E, né, tem mesmo o preparo, tudo isso né, mais trabalhoso. É bem diferente, bem mais. E as indicações são muito caso a caso. Também acho que é legal a gente esclarecer isso, né? Não podemos te dizer daqui qual seria a sua recomendação de jeito nenhum. Sim. É bem específico. Aí é bem específico. Por todo o processo, né? Exato. Tô vendo se tem mais alguma pergunta aqui. Acho que a gente respondeu as principais. Tem mais alguma coisa que você sinta assim na sua prática que você queria trocar, queria deixar? Eu acho que eu fiquei muito feliz de você ter tocado naquele assunto da paciente não tirar férias e não ficar totalmente voltada para isso, primeiro porque o procedimento todo da estimulação ovariana e a produção dos embriões e tal já é uma coisa que gera um desgaste muito grande. Na maioria das vezes, hoje em dia, a gente faz o processo da transferência embrionária separado desse processo, que eu acho que é uma coisa que ajuda um pouco a ser um pouco mais calmo, né? Porque não é aquela coisa, faz o embrião, põe, já vai, então não. Corrida de revezamento, né? Peraí, calma, você colheu, vamos ver os embriões, espera eles evoluírem, vamos ver como é que eles estão, daí a gente pensa na transferência, vê qual que é a melhor época para você fazer. Não precisa fazer o mês que vem, pode ser, será, você tem um congresso, você tem uma viagem, você tem um compromisso. Não precisa marcar a defesa do doutorado para em seguida, Exatamente, né? Sempre isso, assim. Então, dá para dar uma planejada, né? Exato, dá para planejar. E segundo, é que quando eu sinto, pelo menos das pacientes que faz fertilização in vitro, que o momento que eu acho que mais gera ansiedade, pelo menos essa é a minha visão, é depois que a gente transfere o embrião. Acho que Porque a minha percepção é que ali é que a paciente fica na expectativa. Ela se sente grávida, ela está com o embrião dentro dela. Como assim não vai dar certo? Vai dar certo, tem que dar certo, né? E eu vi já acontecer coisas assim que me deixaram arrepiado, assim, né? De paciente chegar no consultório praticamente um surto psicótico, porque
quando fez a transferência, ela levantou da cama e o médico deu os parabéns para ela, assim, você está grávida. Nossa, eu falei, pelo amor de Deus, não faça isso nunca. Por quê? Porque essa mulher não engravidou. E claro, se o médico falou que ela estava grávida, por que Ela ela não tava. engravidou? Ela estava grávida, Para não ela, ela era? tava. Para ela estava. Então, são coisas que são. A gente tem que ter muito cuidado, né? Porque são coisas que. Pequenas coisas que geram uma expectativa, geram, já é uma coisa que é ansiogênica. E se Total. você não tomar cuidado para não alimentar essa ansiedade, então realmente é muito perigoso. E a gente tem que ter muito cuidado com a equipe que trabalha, a equipe que trabalha no laboratório, a equipe que está na hora da transferência, para que eles tenham essa visão, para que eles tenham essa abordagem de não falar, vamos falar aqui, né? Não falar besteira quando não É, deve, né? Não falar sim. coisas indevidas, né? Especialmente, porque você acaba, né, gerando uma expectativa irreal, né? Alguém perguntou Ó, aqui isso, responde aí. Qual é o o tempo tempo de de repouso repouso, né? Então, hoje em pós-transferência? dia, a gente tem, por prática, não recomendar repouso nenhum. O repouso que se recomenda é apenas não ter atividade sexual e não ter nenhuma atividade, claro, atividade física de academia ou de exercício físico de corrida, de salto, de bicicleta na rua, enfim, coisas que você sabe que são potencialmente geradoras, né, de mais estresse e que podem provocar contrações uterinas que realmente podem colocar em risco, né, uma gravidez tão cuidadinha. Né? Então, essa coisa do repouso caiu. Teve um trabalho muito interessante que comparou, por exemplo, mulheres que faziam transferência de embriões e que ficavam 1 hora deitada na cama. Imagina você está com a bexiga cheia porque acabou de fazer a transferência, tem que ficar 1 hora deitada. Né? Aí fica aquela coisa que tem que fazer xixi na comadre para não levantar, um horror. Né? Mas isso era uma Já prática que aumenta o existia. cortisol. Isso era uma prática que existia. E aí alguém provou que não tinha nada a ver, que transferiu, levanta, vai embora, vai lá, faz xixi, tchau, até logo. Não tem que ficar pensando nessa história. Porque a gente tem que lembrar que na natureza é assim, gente. É, exato. Né? Ninguém na natureza, a hora que vai né, você tem relação, você vai ficar parado 24 horas esperando o espermatozoide chegar. Não, não é assim. As coisas são um pouco mais light. Claro, a gente Mais ainda tem fluidas, né? mas a gente tem esse cuidado de uma recomendação, pelo menos de bom senso, né? Ora, não faça ginástica, não tenha relação sexual, dá um tempo, né? Pelo menos até ter o teste positivo. Depois você pode começar a liberar. E a maioria das pacientes não fazem nada É, tem um receio. até com receio. E eu acho que eu não me esforço muito para tirar essa Sim, conduta, porque eu acho que não vale a pena. Né? porque eu acho que é uma coisa quase inconsciente, assim, de... Eu ia dizer instintivo, mas a gente não tem instinto, não é instintivo. Se é É. humano, não é instintivo. Mas inconsciente de proteção, né? Sim, sim. E que eu acho que vale a pena a gente manter essa proteção mínima, né? Porque é um procedimento tão cheio né, de expectativas envolvendo tantos aspectos emocionais, financeiros e sociais, né? Por que não? É Exato. um tempo curto que você vai ficar mais um mês que seja aí sem ir para academia. Até a hora que você vê que o embrião tá bom, que tá tudo certo, tá tudo bem, aí bom, aí volta à vida normal. Né? Aí É, ótimo. mais ou menos como se recomenda nos inícios de gestação, né? Quantas mulheres não precisam ficar um pouco de repouso porque tem uma ameaça, né? Tem um Sim, sangramento. Então, tem. acho que aí É, também. é praticamente isso. Quando ultrapassa a barreira das 8 semanas, a gente relaxa. Né? Porque dificilmente vai acontecer alguma coisa depois que a paciente tem 8 semanas. Pode acontecer, claro que pode, mas é muito mais raro. Né? Se A bateu gente, em 12, uhul, né? bom, bateu em 2, esquece. Aí é navegar em mar viajar em céu de brigadeiro, a gente brinca. Brigadeiro, exato. Exato. É muito mais tranquilo, né? Não tem dúvida. Mas acho que é importante entender também o que cada um desses movimentos significa, né? Esse movimento de se recolher, ele tem a ver com começar também a criar um lugar para esse neném chegar, ele também é um movimento psíquico. Acho que é Sim, importante a gente pensar que esses gestos todos, eles não são só uma atividade, como dizer, assim, física. física, um evento, sabe? Eles também Aham, são processos emocionais, né? A claro. gravidez, ela mobiliza um monte de processos
justamente para prepararem a mulher para receber o nenê, porque você vai receber alguém que é completamente dependente de você. Né? Exatamente. Como é que você faz para preparar o seu psiquismo para lidar com isso, né? Então você vai mergulhar dentro de você e enfim, tudo isso. E uma mulher que está se preparando, né, para um tratamento, ela está se preparando para engravidar. Ela pode não engravidar, mas o esforço e o processo todo que o psiquismo e o corpo dela estão fazendo é de engravidar. E isso é muito importante, porque a gente também tende a, socialmente, né? A gente tende a menosprezar quando dá errado. Ah, você faz outro. Tá tudo bem, imagina. Só que não é assim, né? É uma trabalheira, é o que você falou, é um investimento emocional e financeiro enorme, né? Você tá ali... E de tempo também é um desgaste muito grande, né? Você tá ali vivendo o processo todo, não dá para desligar de uma hora para outra, ele não tem lugar nenhum. A gente Não tem uma precisa chavinha, cuidar. né? É, não tem, justamente. Acho que a gente está chegando no final, a gente já está aí com 58 minutos. Eu não quero me arriscar que de repente caia tudo e a gente perca a gravação. Acho que foi uma delícia essa nossa Perfeito. conversa, foi muito gostosa, adorei que a gente conseguiu falar bastante desses aspectos todos que envolvem aí as questões da ansiedade, como lidar com a ansiedade, o que fazer, né? E basicamente é tentar externar, tentar procurar alguém de apoio, alguém da sua rede, né? Quero lembrar que essa live vai ficar gravada aí no Instituto. Mande para os seus amigos, mande para as pessoas que vocês acham que vale a pena escutar alguma coisa a respeito disso. Se você conhece alguém que está ansioso, que está nessa expectativa, mostre, porque ela vai conseguir pelo menos ver algum caminho que ela possa trilhar e seguir por aí. E não tenham Então, medo, gente, de conversar com o médico, conversar com o psicólogo, sabe? As pessoas estão estudando e estão se preparando para isso, para melhorar a vida de vocês. Não tem porquê não ajudar, não usar o recurso, sabe? A gente está aqui para isso. é isso mesmo. Muito bom, então. Boa noite a todos. A gente vai Obrigada, boa logo, logo, noite. quem sabe, falar mais uma vez, eu e a Ana, e outros parceiros do Instituto, e outras lives virão em breve. Um abração e um beijão Combinado. para Boa todos aí. noite. Obrigada pela presença, pelas perguntas, gente. Beijão, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau.